2 horas e 33 minutos, contato aqui na Band News FM com o engenheiro da Divisão Técnica de Incêndio do Instituto de Engenharia, Carlos Cota. Carlos, primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Carlos, no alerta feito ali no final da manhã pelo Corpo de Bombeiros e até aqui, o que foi mencionado? Ontem o Corpo de Bombeiros chegou a falar, olha, não há risco de colapso, de desabamento dessa estrutura. E a explicação agora é de as chamas, há mais de 40 horas, acabaram danificando ainda mais essa estrutura. Uma avaliação é feita. De que tipo de risco a gente pode estar falando? Quando você fala, né, risco de desabamento, que a gente imagina é um prédio de 10 andares caindo no meio da 25 de março, o que pode ser uma tragédia. De que tipo de risco a gente está falando? É só um desabamento total que pode acontecer ou tem outras possibilidades, por exemplo? É assim, na verdade essa região é uma região de venda de produtos, né, de altíssimo potencial de incêndio, que são plásticos e diversos outros materiais similares, e certamente a carga de incêndio, ou seja, o potencial de energia gerado nesse incêndio foi altíssimo, e certamente suplanta o que foi calculado toda e qualquer estrutura, né, de concreto armado, ou estrutura metálica, ou qualquer outro tipo de estrutura. Então, você dimensiona a estrutura para resistir um determinado tempo, e certamente, se isso acaba ultrapassando, esse tempo acaba ultrapassando, não existe, né? Não existe estrutura que vá sustentar-se. Então, é muito importante a avaliação pormenorizada, detalhada, porque realmente existe o risco de colapsar, né? Pode ser uma queda vertical, pode ser um tombamento, isso é bastante grave, né? Mas isso é devido a justamente o incêndio ter se propagado, né? Não ter compartimentação, isolamento de riscos. Essa área os prédios são muito juntos, muito colados, né? Então falta um plano diretor adequado aí, né? Que é o que a gente sempre trabalha aí para tentar convencer, né, as entidades públicas aí a melhorarem os rigores da segurança contra incêndio, afastamento das edificações. Então, o incêndio foi muito intenso e por muitas horas. Então, não existe estrutura que resista a isso, né? E a gente está falando dessa estrutura e eu te pergunto se você acredita que há uma informação precoce diante, né, da complexidade de um incêndio como esse, em ter dito que a estrutura não desabaria até por conta dessa dificuldade de resistência desses materiais, né, a tantas horas de fogo, e se de fato há alguma coisa que possa ser feita para impedir, mesmo diante desse risco, que isso venha abaixo por completo, né, que se consiga concentrar esses possíveis desabamentos. Há essas possibilidades no ponto de vista da engenharia? Assim, tudo na engenharia é possível, mas desde que seja feita uma avaliação detalhada, né? Nesse momento, inclusive, em que, quando existe incêndio ainda, né, no local, inclusive com o peso da água do combate, muitas vezes acaba sobrecarregando demais ainda essas lajes, né? Então, assim, falar alguma coisa a respeito de colapso é prematuro, é necessário efetivamente uma verificação in loco, detalhada, verificação nesse momento, pelo que a gente está percebendo, é difícil. Então, existe o risco, essa questão da preocupação de isolar a área é realmente a medida mais adequada, né, já que o balde já tornou, né, ou seja, já não tem mais o que se fazer. Na verdade, agora é tentar mitigar, tentar diminuir esses incêndios, esses focos de incêndio, com cuidado para não sobrecarregar mais ainda essas lajes e, com o devido tempo, fazer essa verificação em loco. Então, a medida mitigadora seria ter feito realmente isolamento de riscos, proteções adequadas de segurança contra incêndio. A legislação ainda é muito complicada para essas situações, né, de prédios tão colados, né, mas essa avaliação é só depois que realmente tiver certeza de que não tem mais um incêndio, não tem risco das pessoas que vão fazer essa verificação, né? Mas essa verificação é imprescindível. Mas nesse momento eu acho que é muito... a decisão é acertada de isolar o máximo possível, porque não se tem como descrever ou definir para que lado pode acontecer, se vai acontecer, para que lado pode acontecer essa questão dessa queda, né? A gente fez um levantamento aqui na Band News FM e, assim, só nos últimos anos, em relação a grandes incêndios, focos de incêndio, infelizmente, a gente costuma registrar com certa frequência, não só na 25 de março, mas nessas áreas
de comércio popular. Mas a gente teve, por exemplo, em 2019, um incêndio grande em setembro na Galeria Pagé. E aí, para quem circula, já foi a 25 de março, aí eu tô falando, claro, né, Carlos, como leigo, lojas extremamente coladas, corredores pequenos, muitos produtos e, como você falou, plástico, madeira, o que a gente imagina é que, assim, uma faísca ali dentro, em um momento de grande movimentação, pode ser uma tragédia gigantesca. E aí a gente sempre tem as notícias, infelizmente, de falta o alvará do Corpo de Bombeiros. Exatamente. De falta, problema em relação a, em algumas situações, o hidrante que estava com baixa pressão. Não há efetivo para fiscalização. Tudo isso a gente ouve depois de tantas e tantas tragédias e casos mesmo como esse, que não acabaram em tragédias, mas deixaram pelo menos 2 pessoas feridas, mas tinham o potencial de terminar em tragédia, né? E aí o que eu te pergunto, Carlos, claro, nesse momento, como você falou, isolar a área, combater as chamas e depois a gente vai tentar minimizar, mitigar os impactos. Mas a gente precisa de uma revisão completa. Dá para falar, a região da 25 de março e outras similares são regiões realmente seguras do ponto de vista, por exemplo, de uma situação como essa, se acontece num sábado às 11 horas da manhã com tudo lotado por lá? Essa pergunta é bastante pertinente e assim, a legislação já se provou, né, que para essas regiões principalmente, ela não atende. Por quê? Porque ela pensa numa edificação isolada, ou seja, você faz a aprovação e aprova efetivamente aquela área, especificamente daquela edificação, não pensa numa análise de risco. Nós, do Instituto de Engenharia e da Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio, nós entendemos que esse tipo de edificação, desse grupo de edificações, ou desses bairros, dessas regiões, né, que tem, inclusive, são prédios históricos, né, precisam ser melhor tratadas. Ou seja, a gente entende que uma análise de risco tem que ser feita nessa região por completo. Não é só aí a região da 25 de março, Santa Efigênia, Maria Marcolina, todas essas regiões mais antigas, que nós temos um adensamento comercial muito grande, ela tem que ser vista, assim, nós já sabemos que esse tipo de incêndio, desde 1666, quando houve o incêndio de Londres, que acabou com praticamente Londres, né? Mais de 100 mil desabrigados, né? Então, assim, já se tem experiência de que esse tipo de adensamento, desse tipo de edificação, não resolve com auto-vistoria. A auto-vistoria serve para muito pouca coisa hoje. Você tem que fazer uma análise de risco, essa é a posição nossa, tem que fazer uma análise de risco, uma visão sistêmica de proteção passiva. Você não adianta ter extintor hidrante se o incêndio vai acontecer às 9 da noite no sábado, no domingo, né? Aliás, aconteceu no domingo em Londres também, em 1666, acabou com Londres. A gente teve um probleminha no contato com o Carlos Cota, engenheiro da Divisão Técnica de Incêndio do Instituto de Engenharia. Eu vou desde já agradecer ele pela participação aqui na Band News FM. Teve essa falha aí no finzinho da entrevista.